Olá, Escorpião, mês de agosto. Vamos lá, Escorpião. Energia para Escorpião. Vou dar enfoque em amor e trabalho. Pensem, se conectem com a leitura. Vejam o que vocês querem saber. Pode ser que, além do que eu vou perguntar, apareçam outras coisas aqui. Vamos lá, Escorpião. Escorpião, energia para Escorpião. Amanhã tem sorteio no canal do YouTube. Quem quiser participar, se inscreve no canal. Só colocar o seu nomezinho lá para poder participar, tá? E aí fica de olho no vídeo que eu vou fazer amanhã com o sorteio. Nossa, a impressão que dá olhando isso aqui é que vocês estão num caminho e com medo danado de sair do caminho, tá? Vocês estão... equilíbrio, tá? Não é medo. É muito forte, assim, um destino, um caminho que vocês estão seguindo. Tipo, eu não posso olhar para o lado, eu não posso me desviar um minuto. Eu tenho que estar seguindo nesse caminho, porque senão eu não vou alcançar os meus objetivos, as minhas metas, tá? Tem muito foco aqui no Escorpião. Escorpião deve estar bem fechado, tá? Para outras coisas. Muitos pensamentos, assim, até um tanto radicais, tá? Bastante, com muita objetividade, com muita racionalidade, tá? A tendência é que vocês continuem desse jeito, tá? Por aqui, eu diria que quem está nessa sintonia deve permanecer assim até final de setembro, outubro, tá? A gente está olhando agosto, mas já é o que está me mostrando, tá? Muito foco, é como se vocês estivessem querendo mudar aí uma energia, um campo de energia. Aí eu tentei fazer um monte de coisa, eu não consegui, tudo que eu investi naquele momento não deu certo. Então eu simplesmente parei com absolutamente tudo, mudei de rota de uma forma bem radical para alcançar os meus objetivos, para alcançar uma situação melhor no profissional, uma mudança de vida, uma mudança de tudo, tá? Eu acho que se vocês pudessem estar mudando a energia mesmo de vocês, vocês mudariam, porque tá bem nesse foco, tá? Muita energia nesse sentido, muito foco, muito objetivo, muito, até um certo ponto, assim, um pouco radical, tá? Algumas coisas podem não dar do jeito que vocês estão querendo. Isso aqui é uma leitura geral, tá? A gente não tá falando de amor ainda. Algumas coisas podem ser que você tenha que mudar um pouco a estratégia. E como vocês estão um pouco radicais, né? Até não querendo sair de uma meta, de um objetivo, pode ser que você sofra um pouquinho mais. Por quê? Porque vai precisar de um certo jogo de cintura aqui, tá? Então não dá para ficar do jeito que vocês tinham planejado, tá? Não vai ser tudo do jeito que vocês estão planejando. Vocês vão ter que liberar um pouquinho. Vocês vão ter que estar um pouquinho mais flexíveis aqui no meio do caminho para solucionar algum problema, para mudar um pouco alguma rota, algum sentido, para daí sim as coisas darem certo, tá? Então não dá nem para ser para cá nem para cá. Vocês vão ter que achar um meio de caminho com um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de jogo de cintura para que as coisas aconteçam. Tá? Por aqui, embora eu já não esteja falando de amor, mas aqui ainda, né? Aqui está colocando que algumas pessoas podem estar chateadas, podem estar... pessoas de uma forma geral, tá? Amigos, família, pessoas que você não está dando tanta importância, tá? Pode ser até que elas estejam se vendo sem importância para vocês, e isso pode ser uma coisa que depois possa significar para essas pessoas, ele não tá tão ligado, não tá tão preocupado comigo, então deixa ele para lá, tá? Então, isso aqui também significa um excesso de radicalismo, tá? Cuidado um pouco com relação a isso,
Mas as cartas estão falando que você tem muito jogo de cintura, a gente sabe, né? Escorpião é um signo que tem muito jogo de cintura. Só não seja tão radical nesse momento. A gente entende que provavelmente por vocês estarem nessa situação, nessa sintonia, alguma coisa deve ter acontecido para te levar a se focar aqui. Mas não esqueça que você é o dono do jogo de cintura, né? Escorpião tem isso muito forte. Então pare de vez em quando para analisar como é que está o jogo, tá? Pare de vez em quando para analisar como é que estão as situações, tá? Por quê? Porque se você não parar, pode ser que você não veja. E aí tem algumas situações aqui que você vai ter que parar e olhar para isso, para daí sim fazer um novo caminho ali no meio de algumas coisas que podem não estar dando tão certo ou ficarem tão certas como vocês precisam e querem. Por conta disso, de você não estar vendo que alguma mudança ali de estratégia vai ter que ser feita, tá? Vamos dar uma olhada na parte amorosa de Escorpião. Como é que tá o sentido amoroso para Escorpião? Amor na vida do Escorpião. É que, de novo, né, ali pelo que eu senti, tá? Pode ser que você esteja muito concentrado no teu pensamento, na tua linha de raciocínio, e você não está falando o que você está pensando, o que você está pretendendo. Então, as pessoas que estão em volta de você, elas podem estar só vendo você ou com uma cara muito fechada, ou meio esquivo, meio distante de todo mundo. Então, elas não estão conseguindo interpretar direito o que está acontecendo com você. Tá? Então é aí que a coisa pode acabar pegando, tá? Porque as pessoas, elas não têm bolinha de cristal, né? Então aí fica meio difícil delas começarem a interpretar, a entender qual que é, o que está acontecendo, se é uma coisa definitiva, se é algo que assim elas precisam se afastar, se é alguma coisa que está acontecendo de vocês com elas. Então pode ter algum problema aí das pessoas com vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Então, mais comunicação, tá, Escorpião? Tente falar para algumas pessoas, pelo menos, ou tentar apaziguar um pouco a situação. Vamos lá. Amor na vida do Escorpião. Tá, esteve pior do que está, mas ainda está bastante fechado nesse sentido, tá? Algumas pessoas aí poderiam estar bem fechadas para relacionamentos amorosos, isso por conta do foco, tá? Foco nos problemas, foco na... E outra coisa, né? Até pela própria física quântica, a gente não pode ficar olhando só para o problema, né? O tempo todo pensando no problema, o tempo todo vivendo o problema, o tempo todo só o problema, 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 porque senão você não consegue se livrar dele. Parece que é o contrário, você vai ter uma tendência até a atrair mais problema, né? Tem muita gente aqui que deve estar tão focada, tão obstinada, pensando 24 horas nesse sentido, que não deve estar conseguindo relaxar, deve estar tendo dores no corpo, nas costas, né? Normalmente coluna, quadril, que são a parte do esqueleto, né, que movimenta aí, que dá equilíbrio, que dá sustenta, né, o nosso organismo, o nosso corpo. Então, o que está colocando aqui é que deve ter tido, tá? Pode ser que vocês tenham tido aí dores, insônia, problemas gástricos, fígado, intestino, estômago, né? Mas aqui está falando que já entra um período melhor, tá? Possivelmente nesse próximo mês de agosto, nossa, tem novidades, tá? Tem novidades bacanas no sentido de coisas que solucionam o teu problema, e a partir do momento que o teu problema for solucionado, você volta a se abrir, você volta a sorrir,
para amor, para pessoas, pode voltar a pensar em pessoas, pode voltar a ter um diálogo legal com pessoas, tá? Que você tenha esse envolvimento amoroso. Então, o que eu estou entendendo aqui é que problemas externos, tá? Que não tem nada a ver com amor, são outras questões, né? Tá? A torre, a morte, a questão de você não estar conseguindo lidar com algumas questões, alguns problemas muito sérios que você deve ter vivido ou estar vivendo, mas está mais no passado. Então, é como se tudo isso fez com que você se fechasse. Então, mas já está entrando um período bastante melhor aqui na vida. Então, e com isso devem aparecer novas oportunidades, tá? Tanto para amor quanto para amizades, porque entra aí um período de comemoração até. Então, aí as coisas começam a fluir de uma forma muito melhor, tá? Eu não sei se o escorpião ele tá aberto de verdade para viver um relacionamento amoroso sério, tá? A impressão que dá é que assim, saindo de um pepino, de um problema, de uma tragédia, de alguma coisa muito ruim que aconteceu aqui, a impressão que dá é que vocês voltam a sorrir, voltam a querer sair, voltam a querer festejar, comemorar. Então tem bastante influência de pessoas, mas com leveza, tá? Sempre com leveza. A partir do momento que houver essa leveza, parece que as coisas voltam a melhorar no caminho de vocês, tá? Tem possibilidades aí de um relacionamento do passado ainda estar muito forte no caminho de vocês e pondo aí um certo medo, uma certa insegurança, né, com respeito a será que é viável, será que é possível viver um relacionamento amoroso, será que existe relacionamento bom, né, amoroso. Então, para pessoas que passaram aí por algum trauma, mas eu não acho que tem relação com isso, tá? Deve ser anterior. Então, pode ser que essas pessoas tenham se fechado, né, para viver uma relação, para ter uma coisa legal, uma intimidade, né, uma intimidade real. Quando a gente fala em intimidade, as pessoas pensam que é sexo. Não, sexo faz parte da intimidade. A intimidade é muito mais do que só sexo. Tá? A intimidade é algo muito maior do que só sexo, tá? Sexo faz parte. Então, e aqui tá falando que vem uma leveza, vem tranquilidade, vem... E aqui tá a carta do sol, né? Nesse tarô, inclusive, ela tem uma criança. Então, assim, aqui tá falando de alegria, de felicidade, de leveza, de, sim, um resgate, tá? A tua criança interior, a você voltar a acreditar, a você voltar a ter fé, a você voltar a ver possibilidades de você ser uma pessoa feliz, tá? Na vida como um todo, no amor, na amizade, na vida como um todo, tá? Para pessoas aí que estão passando por algum tipo de problema na relação amorosa, pode ser tudo isso aqui, né? Que você se fechou, observe, analise se você se fechou, converse com o seu parceiro, com a sua parceira sobre isso, né? Sobre essas dificuldades que podem ter acontecido aí no meio do caminho. É muito pensativo, muito... E o pior, aqui tem... É o que eu falei da física quântica, é muito como se fosse um pensamento em cima de pensamento, em cima de pensamento, em cima de pensamentos, e uma tendência aí um pouquinho pro trágico, né? Então isso aí é meio complicado e não é saudável. Mas aqui já entra essa leveza, essa tranquilidade. Então, assim, pessoas que viveram esse tipo de relação, com o tempo vocês devem se soltar, o tempo vai depender de vocês, tá? Quanto mais fácil, né? Terapia é um negócio que eu sempre considero muito bom, terapia é um negócio que desenrola, né? Um nozão, assim, que deram ali numa linha, a terapia vai e tchup, solta tudo, né? Então, faz muito bem pra gente. Tem autoconhecimento, né? Tem várias coisas nesse sentido de autoconhecimento, meditação, tal, que podem estar ajudando, mas para todos os efeitos, olhe para a sua criança interior, volte a acreditar, volte a ter fé, que vem coisas muito boas aí para você, tá, escorpião? Vou ver com questão a trabalho.
Então, a gente fica quietinha, a gente tá aqui mentalizando as perguntas, tá? Por isso que muitas vezes o tarólogo fica quietinho. Tem gente que até fala, você tá aí? Tô. Eu tô mentalizando a pergunta. Tá. Entra algo novo, tá? A impressão que dá também é que algo precisava ser visto de um outro jeito, de uma outra forma. Então tem uma mudança aí que pode estar acontecendo em vocês. Talvez aqui a gente esteja falando de autoconhecimento, sim, tá? Porque é uma forma diferente de vocês estarem olhando para vocês mesmos, tá? Alguns aí podem olhar para trás e falar: caramba, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não pensei naquilo antes? Tá? E tem aí uma mudança, uma proposta diferente na linha de raciocínio de vocês. De novo, tá? A gente vai colocar como se você pode iniciar um trabalho novo, tá? Um estudo pode estar trazendo o resultado esperado, uma pesquisa, uma análise, um autoconhecimento pode estar te ajudando nesse processo todo. Mas aqui está colocando muito forte a primavera como uma virada de energia aí para vocês. Tá? Então, sim, tem grandes possibilidades de você conseguir arrumar um trabalho e ali na primavera você ter oportunidade. Primavera é 21 de setembro, tá? É como se na primavera você começasse a se encontrar nisso. Então, pode ser que seja um trabalho que a princípio você não goste muito, tá? Ou não ponha muita fé. E aí, com o tempo, você vai vendo, caramba, tem mais oportunidade, puxa, tem crescimento, tem potencial, então vem um trabalho aí e esse trabalho vai estar abrindo portas para outras possibilidades dentro da empresa, tá? Quem está buscando isso para quem está desempregado? Para quem está buscando uma melhora dentro do trabalho, ou uma promoção, ou uma melhora salarial, alguma coisa assim, e está meio complicado, porque aqui o caminho no financeiro para o escorpião está meio travado. Tá? Vocês podem ter enfrentado aí um julho, um junho, meio travado, até mais tempo, tá? Maio também. Então, o que está colocando são algumas adversidades no meio desse caminho, né? E por conta dessas adversidades, você pode sim ter desacreditado de tudo e por isso, então, vocês estavam tão fechados, teria sentido. Mas aqui está falando que também surgem novas oportunidades, tá? Para alguns pode ser que a empresa estivesse numa fase ruim, ou numa fase meia complexa, né? Não sabia direito o que ia estar acontecendo e vocês estavam no meio da parada. E tem aí um crescimento, uma melhora para vocês no mês. Eu colocaria mais no mês de setembro, mas para o mês de agosto, aceitem os trabalhos quem está parado, ou quem ainda está trabalhando, aceita o trabalho que vem. Por quê? Porque ele vai dar frutos mais para setembro, tá? Então ele tem tendência a melhorar, tem possibilidades de empregos melhores dentro da tal empresa, ou de repente se aceita um trabalho que não é tão legal e ali para setembro aparece um outro bem melhor, tá? Tem uma melhora aí para setembro, bem na viradinha ali da primavera, tá? Mas tá falando para você continuar tendo um pensamento positivo, tá? Parece que a linha do raciocínio do escorpião é muito importante nesse momento. Tente interpretar tudo que você está vivendo como: eu tô vencendo uma batalha, eu tô vencendo dificuldades, eu tô superando meus limites, tá? Então tenta tirar algo de bom dessas experiências que vocês estão tendo e cuidado, porque principalmente para não ficar nesse tipo de pensamento assim muito radical. Sabe, nada dá certo para mim, as coisas não fluem, as coisas não funcionam. Não vai nessa linha de pensamentos negativos, não, tá? Até me deu uma gastura de falar isso. Não vai nessa linha, não. Tudo pensa positivo, tá? Tenta usar pensamentos construtivos e positivos. Ouça física quântica, né? Tem tanta gente boa aí no mercado de física quântica, né? Vou falar de Hélio Couto, vou falar de Laércio, mas tem outros, Laércio Fonseca, mas tem outros vários aí falando de física quântica, né? Wagner Borges é um cara que eu gosto demais, né? Então, não é bem física quântica que ele lida, mas também lida. Então, assim, olhe para esse caminho, porque isso aí pode fazer muito bem para vocês, ok? É isso aí, gente. Gratidão e um ótimo final de semana e um ótimo mês de agosto para todos vocês. Aproveitem!